Primeira coisa, para quem tem bebezinho muito novinho, a naninha não é segura, tá, gente? Se o seu bebê ainda não tem capacidade de se desvencilhar, então ele não pode ter uma naninha, assim como ele não pode ter aquele tanto de rolinho, de cobertinha no berço, porque é perigoso por causa de asfixia. A partir do momento que o seu bebê já tá mais velho, já consegue se desvencilhar, né? Já tem coordenação para virar, para empurrar, para pegar, para puxar, e vocês vão perceber isso, aí ele pode ter uma naninha. Alguns bebês adoram naninha, rapidamente se apegam a ela, e isso ajuda bastante para várias coisas, porque a naninha, ela supre ali uma necessidade. Ela pode, tem gente que até nem lava a naninha, de vez em quando tem que lavar, tá, gente? Mas porque a naninha tem um cheirinho da mãe, eles já são acostumados, enfim. Então, às vezes até no processo de ensinar o bebê a dormir sozinho, a naninha ajuda, porque ela é uma companhia, ele tem uma relação, ele cria uma relação com aquele objeto de transição. Mas, o que fazer se o bebê não se apegar, né, a um objeto de transição? Se o seu bebê não se apegar a uma transição, a primeira coisa é que não se preocupe. Nem todo bebê tem a necessidade e nem todo bebê se apega a alguma coisa dessa forma. O Henrique, por exemplo, ele não se apegou a nenhuma naninha, não teve muito interesse com isso. Em determinado momento, eu quis tentar inserir alguma coisa, justamente ele estava chegando perto da fase que ia ser da angústia de separação, e aí que é quando o bebê percebe, né, que a mãe não está sempre junto dele, então que ela pode sumir, e ele pode ter alguma ansiedade com relação a isso, chora quando a gente sai da vista dele, né? E aí eu comecei a tentar inserir uma naninha. Como as naninhas que ele tinha, ele já não tinha se apegado, eu peguei ele tem como se fosse é um Capitão América de pelúcia, assim, que ele tem, e eu fazia brincadeiras com o Capitão América, e eu falava que eu gostava muito do Capitão América, e eu abraçava ele chama ele de América, e aí eu abraçava o América, e aí ele abraçava o América, e aí eu não fiquei forçando de na hora que ele ia dormir eu dava, ou o tempo inteiro, não. Mas eu comecei a criar uma relação entre eles sem expectativa, para ver no que dava, para ver se isso ajudava ele mais pra frente, porque realmente pode ajudar. E funcionou. Ele nunca teve um mega apego ao América, mas ele tem vamos dizer assim, uma boa relação com o América. E isso pode acontecer. Vocês podem conseguir inserir um objeto de transição, e aí vocês têm que pensar na lógica do bebê. O que é? Ele não gosta de você? Então, às vezes, se você gostar daquele objeto de transição, se você brincar com ele e com o objeto de transição, aí ele começa a se envolver também, com aquele objeto também. Então, o Capitão América nunca foi aquele objeto de transição, porque tem criança que às vezes assim, só dorme com o objeto de transição, ou às vezes não vai assim, nem na esquina sem o objeto de transição. Ele não teve esse tipo de apego, porque não era dele. Mas em momentos, por exemplo, que ele tava doentinho e tal, eu deixava e ele gostava, ele abraçava, às vezes ele pede. Hoje em dia, antes de dormir, a gente faz uma oração. Eu sempre falo, ele tem lá 2 bichinhos lá, eu falo, com quem que você vai rezar? Ele escolhe, a maioria das vezes ele escolhe o América. Então, é legal, porque isso ajuda na fase de ansiedade, da angústia de separação, e isso ajuda também na fase quando você quer ensinar o seu bebê a adormecer sozinha. A outra coisa que pode ajudar também é quem quiser fazer, a pessoa que vai fazer às vezes uma transição, por exemplo, de cama compartilhada para o berço ou cama compartilhada para a cama, ajuda também se a criança tiver ajuda também se a criança tiver um objeto de transição. E a outra coisa, o outro momento que ajuda bastante também e para quem tem bebezinho novo, isso ainda tá um pouco longe, quando você vai colocar o seu filho na escola e ele vai passar aquele processo de adaptação, muitas vezes ele levar a naninha ou o objeto de transição dele
vai ajudá-lo a passar por aquele processo. Por quê? Porque é algo que lhe é familiar e que lhe traz conforto, em um momento, em um local que não lhe é familiar e que ali tá tudo muito estranho até eles se adaptarem. O objeto de transição ajuda bastante, tá? Então, para quem tem essa dúvida com relação ao objeto de transição ou a naninha, é isso. Não é que ele precisa ter, se ele não tiver, não tem problema nenhum. Se você quiser tentar inserir, dá para fazer. Pode ser que dê, pode ser que não, na verdade. Dá para tentar, mas não necessariamente vai acontecer. E é sempre o bebê que vai escolher. Igual eu falei, eu meio que sugeri o América, mas ele poderia ter escolhido uma outra, né? Um outro brinquedo, um outro paninho, alguma coisa assim, e tá tudo bem, pra gente não importa. Para bebês um pouco mais novos, que o Henrique já tá mais velho, né? O Henrique já tem 2 anos. Mas para bebês, por exemplo, acima de 6 meses, às vezes quando ele tem muita mãe que relata isso, realmente já aconteceu até comigo e é bem legal mesmo. Às vezes o bebê tá chorando, você não está em casa, então assim, pode estar ou com o pai, ou com a babá, ou com a vovó. E tem horas que a gente sabe que o bebê quer a mãe, que ele vai acalmar quando ele está com a mãe, né? Ou com o cuidador, que ele elege como o primeiro cuidador, né? E aí, às vezes, a naninha se tiver o cheirinho da mamãe, vai ajudar a acalmá-lo também. Não só se tiver, a naninha já vai ajudar a acalmá-lo, mas se a naninha ainda tiver o cheiro da mamãe, acalma mais ainda. Tem gente que, às vezes, uma vez eu falei com o meu marido, eu falei assim, olha, se o Henrique chorar muito, ele estiver querendo, se você achar que ele tá querendo a mim, e eu ia sair, nem lembro o que eu tinha, se era festa, se era reunião, eu não lembro. Eu sei que eu falei, pega meu pijama. Quando você estiver com ele no colo, pega meu pijama e põe perto, porque tem o meu cheiro ali. Então, e não precisou, mas eu tinha essa técnica, essa carta na manga, porque eu sei que funciona e eu já vi várias pessoas relatarem isso. Eu vejo que muitas mães têm essa dificuldade, inclusive às vezes não quer nem sair, porque fala assim, não, eu não vou sair, porque se ele chorar, ele não acalma com a avó, nem com o marido, nem com o babá. Então, às vezes a mãe até fica meio que se sentindo um pouco presa, né? Porque acha que só ela vai conseguir acalmar o bebê. Pode ser que isso aconteça, pode ser que o bebê, né, se acalme mais com a mãe, porque eles já são mais acostumados com isso. Pode ser que não, pode ser que seja uma neura nossa. Mas se acontecer, tenha essa carta na manga de alguma peça de roupa sua, um pijama, uma coisa que tenha o seu cheirinho. Se você ainda amamenta, melhor ainda, porque aquele cheirinho de leitinho, que pra gente é azedo, mas pra eles é uma delícia. Então ajuda bastante.